Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Estamos aqui para mais uma aula dessa nossa jornada aí, a jornada das 15 atitudes mentais para você prosperar em 2024. A aula de hoje nós vamos falar sobre esse tema. Ele tem muito a ver por que algumas pessoas têm ansiedade, por que algumas pessoas têm medo do futuro, por que algumas pessoas se sentem inseguras. Se você está se sentindo insegura, a sua vida não tem sentido, ou você está trabalhando e fazendo algo por fazer e parece que você não está satisfeita. E essa aula de hoje também, gente, ela tem muito a ver, assim, de você se encontrar na vida, tá? Então é muito importante você prestar atenção nessa aula aí, tá? E antes da gente iniciar essa super aula aqui, vou pedir para você se inscreve no canal aqui, dá o like, comenta, tá? Comenta, porque o YouTube, ele valoriza você que comenta aqui embaixo no vídeo. Coloque qualquer comentário seu e você está entrando no quê? No retribuir, no fluir do universo. E você sabe que quando que você flui, tudo volta duplo para você. Que volte muita prosperidade para quem comentar aqui embaixo. Fechou? Então, para quem não me conhece, eu sou Sandra Mônica, mentora, treinadora, tenho diversas formações na área de desenvolvimento pessoal, atuei mais aí de 10 anos na área de liderança, tá? E agora estou aqui para te ajudar, para te mostrar essa nova caminhada. Claro que aqui as aulas são meramente aulas, não é um aprofundamento, mas é algo que já vai te ajudar. Se você quer se aprofundar mesmo, eu indico você fazer a Jornada da Gratidão, que eu deixo o link aqui embaixo, com 21 mapas mentais disponíveis. Os mapas mentais, eles trabalham no seu cérebro, criam uma memória e quando você interioriza isso, você nunca mais esquece. Você vai dar um start, você já vai lembrar e vai colocar em prática automaticamente. Vai sair dessas crenças limitadoras. E também, se você quer dar aquele up na sua vida, dar aquela mudança de vida, me chama aqui embaixo, que vai ser um prazer te ajudar e ser sua mentora e te guiar para outro caminho, tá bom? Me siga nas redes sociais, lá no Instagram você me acompanha mais no meu dia a dia, Sandra Mônica Oficial. Então, nós já estamos indo aqui, hoje é a nossa 9ª aula. Anotei vários pontos aqui para não esquecer tudo, para não esquecer nada aqui e para entregar o melhor para vocês aqui, tá? Então, nós estamos hoje entrando na nossa 9ª atitude mental, tá? E essa atitude mental, como eu estava explicando para vocês, é o que tem deixado muita gente insegura. É o que tem deixado muita gente, meu Deus, mas para que eu nasci o quê? Para ser o quê? Para fazer o quê? Eu tô num lugar bom, eu tenho um trabalho bom, mas eu não me sinto feliz, eu não consigo me realizar. O que está acontecendo? A aula de hoje é o propósito. Você vai entender que nós temos muito mais do que um propósito. E nós vamos focar, são 3, mas nós vamos focar aqui em 2, porque o terceiro você vai precisar passar pelos 2 e vai precisar de uma ajuda para você ter clareza. Então, por isso que eu te digo, se procure uma mentoria, pode me chamar que eu vou te ajudar aqui, tá? Então, o que acontece? Esses 3 propósitos são os propósitos da nossa vida. E uma coisa que eu quero que você, toda vez que você assiste a minha aula, uma coisa que eu aprendi, assim, ó, não julgue e não tente encaixar essa aula em algo que você já conhece. Ah, isso tem a ver com aquilo. Não. Porque quando você tenta encaixar, você está fechando, você está limitando e colocando naquela caixa. Por que nós seres humanos temos essa tendência? Porque é uma tendência, o nosso cérebro ele quer se proteger. Então ele quer ir até aqui, até onde ele conhece. Tente, pelo menos hoje, deixar aberto e abrir, expandir. Para quê? Para que você veja tudo com um novo olhar, sem definir. Não sei se você me entendeu, tá? Então, a aula de hoje, falando de propósito, uma coisa que eu quero falar para você é que você vai dizer assim, meu Deus, mas até hoje todo mundo fala isso. Propósito não é servir. Não, servir não é propósito. Servir é algo que deveria ser natural, tá? Guarda isso para você. Por quê? Porque a gente não entende direito o que é propósito. Te dizem por aí que se você não tiver um propósito, você não é ninguém na vida. Te dizem por aí que se você não tem propósito, você não vai para frente. É isso que ficam falando por aí. E eu tô aqui para dizer para você não. Que o propósito, gente, existem 2 ganchos, tá? Que são os pilares, tá? A maioria não consegue, tá, definir o propósito sozinho. Ninguém consegue definir o propósito sozinho. É muito difícil. É muito complicado definir o propósito sozinho. Por quê? Porque
vou dizer para você, aquilo que eu falei antes, você precisa se conhecer, tá? E é só com a ajuda que você vai conseguir se conhecer. Você vai se conhecer no andar da carruagem da vida. Só que a mentoria, alguém te guiando, vai encurtar. Ao invés do caminho ser longo, ele se torna mais curto e você chega mais rápido, tá? Então, por que é difícil você saber o seu propósito? Porque você não se conhece. Eu quero que você faça essa pergunta, mas não responda o que vem na cabeça agora. Quero que você faça e você fique uns 2 dias refletindo. Coloque assim, quem sou eu? Quem é você? E reflita sobre isso, tá? Não é trazer a primeira coisa que vem na tua mente e colocar, não. Quem é você? Quem é você? Tá? Quem é você? O que você busca? O que eu busco? Coloque ali essas 2 perguntas, tá? Se conheça. Por que a gente... Eu vou falar um negócio para vocês assim, ó, por que a gente acha que... Eu vou abrir um gancho bem grande para vocês pensarem e aí nós vamos conseguir encaminhar, tá? O que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia? Nós temos uma mania tão grande de reclamar de tudo. Reclama daqui, reclama de lá, reclama daqui, né? E aí o que acontece? Você passa a vida reclamando e você nem percebe que está reclamando. E aí é tão piloto automático reclamar que você não se dá conta, né? Mas por que a gente faz isso? Por quê, né? Eu quero que você se pergunte também, por que você está fazendo isso? Por que você vê pessoas reclamando o tempo todo? O tempo tá passando, ai, hoje chove, hoje tem sol, hoje não sei o que, nunca tá bom. Primeiro ponto para você se conhecer, pare de reclamar. Tem coisas, circunstâncias e coisas que você tem que olhar e aceitar. Como que é aceitar? Pensa só, esses dias eu tive uma alergia bem grande. E eu fui parar num atendimento. Eu cheguei lá, né, fui atendida já fizeram os exames, enfim, foi feito tudo que tinha que fazer. Só que eu tinha que ficar lá 6 horas esperando o resultado do exame. O meu celular estava acabando a bateria e eu estava sem água. Eu bebo muita água. Olha que interessante. Eu podia muito bem ter reclamado, ficar lá reclamando que o tempo não estava passando, que eu tinha que ficar 6 horas lá, eu tô sem celular, eu tô sem água, papapá, e ficar reclamando. Iria mudar a situação? Iria acelerar o processo do resultado do exame para ver se eles podiam me liberar ou não? Não. Então, quando eu falo me aceita, é nessa situação. Naquele instante, naquelas horas ali, eu não podia fazer nada, eu não posso acelerar aquele processo. Você entende? Então, aceita e não reclama. Por quê? Porque se eu reclamasse, começasse a reclamar, eu iria criar o que é uma atmosfera de negatividade ao redor de mim. E aí tinha outras pessoas lá. E o que é se conhecer? É você se autoanalisar diante das situações que você se encontra. Mas não é analisar o outro, é analisar como você reage diante do que o outro está agindo. Olha que bacana isso. Então hoje, nessa aula do propósito, como eu disse, aqui eu dou um encaminhamento, tá? Aqui a gente desperta, aqui eu provoco você a pensar, aqui eu provoco você a sair e pensar diferente. Mas o que eu gostaria mesmo é que você descobrisse junto comigo o seu propósito. E eu consigo te ajudar, mas você tem que querer. Então, o que acontece? Faça essas reflexões. Faça essas reflexões sobre o que é isso, porque propósito não é servir. Então, quando eu abrir esse gancho do não reclamar, a gente começa por aí, tá? Então, o que acontece? Quando você consegue observar as situações que tem ao seu redor, mas observar a sua reação, você está o quê?
consciente e presente. E quando uma pessoa está consciente e presente, ela sabe o seu propósito. O que são os propósitos? Primeiro, tá? Tem o propósito primário, que é o vertical, que é o ser. Esse propósito, ele tá ligado ao quê? Ao despertar, ao sair da ilusão, ao você sair desse piloto automático. É isso que eu estava falando para você. Em não reclamar, em você aceitar aquela situação, porque aquela situação lá, eu não tinha como acelerar aquele processo, não tem como você acelerar um processo. Eu tinha que aceitar aquilo, eu tinha que ficar lá e esperar e ponto. Tá? Então, o primeiro propósito é o ser, tá? É você sair da inconsciência. É não olhar as coisas distorcidas. Não olhar as coisas distorcidas é você não olhar com o pensamento julgador. Porque nós temos uma fortíssima tendência em julgar tudo. E quando você julga, você fecha. Quando você julga um conhecimento, você julga uma pessoa, você fechou. E você fecha todas as possibilidades da sua vida. Por quê? Porque você definiu e colocou naquela caixa. E às vezes, assim, eu me analiso e me questiono, eu disse, meu Deus, quanto eu fui arrogante nessa situação. Quanto que se eu tivesse ouvido, ficado quieta, eu teria aberto mais a possibilidade e mais possibilidades. Tá? Isso já aconteceu muito comigo lá atrás, quando eu tava nessa inconsciência. Então, o que acontece? Primeiro propósito, ser. Quem é você? Por que você está aqui? Quem é você? Quem sou eu? Reflita sobre isso. Separa do pensamento. Lembra disso, que você não é os teus pensamentos. Os seus pensamentos não são você. Você é quem você nasceu. E quando você nasceu, você não tinha esses pensamentos. E aí, esse propósito, ele está ligado no quê? No Kairos. Que não é um tempo cronológico. O que está ligado no tempo cronológico, que é o Cronos, que é o tempo agora, que é o tempo que a gente mede, 10, 11, 12, 13, meio-dia, 12 e 30, é o que é o propósito secundário, que é o fazer, tá? Então, olha que interessante, eu quero que você desenhe um negócio assim, ó. Você vai desenhar um círculo assim, ser, ter, tá? Ser, fazer, tá? E aí vai ser o ter. Olha que bacana. Então, o que acontece? Você nasceu com uma predisposição, com uma facilidade para alguma coisa, né? Então, é aquilo que você é. Você é aquilo, né? E aí, o secundário é você saber descobrir o que você sabe de fazer de mais natural que é dentro do seu talento. E aí, o que acontece? Vai ter o ter, que vai ser natural. Olha que bacana isso, gente. Como eu disse para você, propósito não tem nada a ver com o que você ouve por aí. Propósito não tem nada a ver com o que dizem, porque propósito é servir. Não, servir é algo natural. Propósito não tem nada a ver com isso. Então, o que acontece, tá? Eu tô olhando aqui para não esquecer nada das anotações que eu anotei para vocês, para deixar todos os pontos importantes. Quando você tá no tempo Cronos, tá? Esse tempo Cronos, o que acontece? É um tempo cronológico. E se você dedica 8, 10, 12 horas da sua vida em troca somente de dinheiro, a sua vida é miserável. Porque a sua vida, o seu trabalho é uma expressão de algo natural seu. O seu trabalho é santo, é digno. O seu trabalho é a forma de você transcender quem você nasceu para ser. Olha que perfeição. Olha que maravilhoso isso. Então, quando você sabe quem você é e você
faz aquilo que você nasceu para ser, o ter é uma consequência. Vou repetir um negócio para você. Se o que você está fazendo hoje, o que você tira do seu trabalho hoje é somente dinheiro, você está ganhando é pouco. Porque o seu trabalho é um lugar santo. O seu trabalho é para você transcender. E quando você transcender, você servir essas outras pessoas. Que quer servir as outras pessoas? Ser quem você nasceu para ser. Isso é servir. Propósito é você estar alinhado com os teus 3 propósitos. E aí vem o ter. Tá fazendo sentido para você? Eu acho que ficou até um pouquinho difícil. Por isso que eu disse, eu vou dar uma explicada um pouquinho mais ampla. O propósito ele tem que ser estudado. Ele é único, ele é seu, tá? Você precisa de ajuda. Por quê? Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui também. Conhecimento, gente, são ilusão. Você não pode pegar esse conhecimento aí que eu tô passando para vocês, ou qualquer conhecimento que vocês pegam por aí, e acreditar nele, ponto. Não. Esse conhecimento tem que ser o quê? Estudado, analisado, colocado em prática na sua vida. Conhecimento é uma placa que indica uma direção para você ir. Conhecimento é algo que faz parte para você ir. Tá fazendo sentido isso para você? Então, quando você entender que você tem um propósito seu, natural, que existe uma coisa sua, natural, surreal dentro de você, e que é isso que o mundo está esperando de você, você vai entender o que é propósito. Uma coisa que eu comecei a fazer assim, ó, gente. Se eu ficar reclamando disso aqui agora, qualquer coisa, né, que acontece, se eu reclamar, daqui 1000 anos vai fazer diferença no mundo? Não vai fazer diferença nenhuma. Porque as coisas são muito mais simples do que você imagina. Um exemplo que eu gosto de dar, de qualquer coisa, né? Mas assim, pega um médico. O médico, ele vai lá, faz a residência. Ele estuda. Mas ele só se torna um bom médico quando o quê? Quando ele pratica. E ele só se torna o melhor médico quando ele estuda na faculdade, pratica e ainda ele estuda a mais, além daquilo que é passado pelo professor. Pegou essa chave? Então a porta estreita, que todo mundo diz assim, o fim dos tempos, a porta estreita, é essa. A porta está se estreitando. E as portas vão se fechar. E poucos vão passar por essa porta estreita. Só que essa porta estreita é a que vai te levar para quê? Para outro nível de evolução de consciência, de percepção, de completude, de amor, de alegria, de prosperidade, de saúde, de vivência, de força, de coragem, de identidade. É isso que você quer? Eu tenho certeza que sim. Se você está aqui assistindo o vídeo, se você está aqui compartilhando, comentando, conversando, eu vou te dizer um negócio para você. Você já está na frente de outras pessoas. Se você entrar na mentoria Jornada da Gratidão, no curso na Jornada da Gratidão, você já está acima da média de várias pessoas. Se você investir em você, você já saiu da média de todo mundo e você vai ser quem você quiser ser. Dentro daquilo que você nasceu para ser. Tá? Então, tem que manifestar o seu ser na Terra. Você nasceu para ser manifestado o seu ser na Terra. Quando você não sabe quem você é, você vai ser influenciado, manipulado, você vai ser enganada. Enquanto você não saber quem você nasceu para ser,
Enquanto você não colocar a sua habilidade em prática, você vai viver numa ansiedade, num vazio, em algo que não completa você, que você não consegue dizer, mas tá faltando algo, tá faltando algo. É alinhamento dos teus propósitos. Ser, fazer, ter. Tem uma frase que eu deixei aqui para fechar com chave de ouro, que eu quero que você reflita muito sobre essa frase, tá? Essa frase diz assim: existe uma deficiência no mundo que só o seu dom pode suprir. Existe uma deficiência no mundo que só o seu dom pode suprir. Essa frase, a gente acaba a nossa aula. Sabe por quê? Porque ela diz tudo. Se você entender essa frase, você entendeu tudo. Fechou? Não esquece, deixar teu like, se inscrever e entrar para a Jornada da Gratidão. Te vejo lá na comunidade de Mulheres CPF Forte. Fechou? Um beijo e até mais. Me segue lá no Sandra Mônica Oficial.